Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, quem procura encontra, e a quem bate a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando ele pede um peixe? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o tema da nossa novena hoje, o nosso olhar para São José nesse quarto dia de novena é São José, exemplo de fidelidade. Nós todos temos como caminho para a nossa salvação uma vida que nos é dada, que nos é posta, né? Muitas coisas na nossa vida a gente não escolheu, não escolhe, elas estão diante de nós para serem vividas e feitas, né? Outras coisas estão diante de nós hoje porque nós escolhemos algumas coisas antes, né? Por exemplo, quando uma pessoa se escolhe casar, ela escolheu isso, ou se sentiu escolhida para isso. Fato é que, após ter escolhido isso, como decorrência disso, vai vir um monte de coisas que ela não escolhe, mas que estão profundamente vinculadas a essa escolha. Escolheu se casar, agora vem um monte de coisa que você não vai escolher e simplesmente vai se apresentar a você, uma vez que você é uma pessoa casada, né? Quem escolhe ser padre, né? Escolhi ser padre, agora me vem um tanto de coisa depois disso que eu já não escolho mais, mas que está intimamente ligado àquilo que escolhi, né? E o tema, e nós vamos rezar daqui a pouco na oração de São José, exemplo de fidelidade, vai justamente nos falar disso. São José é fiel aos seus deveres, ao seu estado de vida, de pai, de esposo, né? E por óbvio, fiel à sua condição de servo de Deus. Portanto, todos nós temos o dever da fidelidade. A fidelidade ao nosso estado de vida. Quem é casado, quem é viúvo, né, quem é solteiro, quem é sacerdote, quem é religiosa ou religioso. Nós temos um estado de vida. Depois, a fidelidade dentro do nosso estado de vida, que pode ser transitório, que é a minha profissão, o meu dever para com a sociedade hoje, para com essa empresa, para com esse grupo social. E junto disso, o pano de fundo de tudo isso é a minha condição de cristão. É o meu ser cristão batizado que determina como é que sou e qual é a qualidade do que vou ser como padre, como casado, como solteiro, como profissional dessa área ou daquela área. Portanto, queridos, a nossa fidelidade está intimamente ligada a Deus, a nossa identidade de filhos de Deus. Nós não somos seres soltos no mundo e que vamos escolher à torta e à direita e, dependendo do nosso humor, o que vamos fazer ou não vamos fazer da nossa vida, né? E aí as pessoas dizem, mas eu sou livre. Geralmente quem diz muito isso não é livre coisa nenhuma, né? É escravo das coisas mais baixas e depende de um outro para aguentar a si mesmo. Já reparou que as pessoas que falam assim, não, porque eu sou livre, a vida é minha, ninguém paga minhas contas, eu faço o que eu quero. Você reparou que todo mundo que gosta de dizer muito assim, eu faço o que eu quero, eles sozinhos não se bastam, eles precisam de alguém do lado, acompanhando, pagando as contas, gerenciando a vida da pessoa. São pessoas totalmente destrambelhadas, né? Mas veja, o que é ser livre, meus irmãos? Livre é aquele que é capaz de ser fiel ao que deve. Essa é uma pessoa livre. Eu tenho missa hoje às 6 da manhã. É livre eu dizer assim, não vou não. O ministro lá na hora celebra, vixe, minha cabeça está doendo, por que eu fui marcar essa missa também? Podia deixar só da noite, ficar em casa. Eu sou livre? Não. Talvez eu esteja fora do alcance da punição de pessoas.
E as pessoas confundem isso. Elas acham que porque ninguém vai puni-las, logo elas são livres. Não. Se eu não viesse rezar essa missa aqui, nenhum de vocês iria me punir, nem me demitir. Mas eu sou um escravo da minha preguiça. Eu sou um escravo da minha corporeidade. Eu sou escravo da minha dorzinha de cabeça. Eu sou escravo do meu humor. Livre é aquele que é capaz de fazer o que deve ser feito. Essa pessoa, ela é livre. Quando a gente faz o que deve fazer, dentro dessas realidades que foram colocadas aqui, sou cristão, o meu estado de vida é esse. Depois que a gente faz o que a liberdade exige, e chega a ser paradoxal falar assim, né? Que a liberdade exige, mas é assim que é. Depois que a gente faz o que a liberdade exige, pede, a gente sente o prazer da paz. A gente sente o prazer do dinamismo da vida. Mas quando a gente faz aquilo que a preguiça pede, as paixões desgovernadas pedem, ira, ódio, rancor, sexualidade, não importa o que for. Quando a gente não corresponde ao que devemos, mas corresponde ao que sentimos, o que vem depois? Vem a frustração, vem o amargo, vem o tédio, vem o vazio, né? Vem essas crises todas da mente, do coração humano. E muitas pessoas, às vezes, para tentar resolver isso, inventam moda. Quantas vezes a gente se sente incapaz daquilo que deve, daquilo que está posto, que a vida está dando para nós. E aí, na nossa dificuldade, às vezes, de fazer aquilo, de se alinhar àquilo, a gente sai correndo para outras penitências, para outros exercícios, né? Para outras coisas. Pessoas que têm tendência a ser muito magoadinhas e feridas vão me entender agora. Talvez você não é livre para superar uma mágoa, um ressentimento, um dissabor com alguém, né? Aí pinta tudo isso de uma humildade travestida de coitadismo. Aí vira aquela pessoa jogada pelos cantos, com cara, né, de desprendida, de desprendido. Aí sai inventando fazer coisa boa para os outros, coisa boa para o reino. E Deus não está pedindo nada disso. Apenas um reconhecimento, meu Deus, eu sou escravo da minha mágoa, eu sou escravo do meu ego que foi ferido ali naquele dia, naquela história, naquela fala que a fulana falou, não falou na minha frente, mas a Beltrana veio me dizer. E aí agora eu carrego isso comigo. E a pessoa vai rodar a vida, refazer a vida, se sentindo humilde, né? Se sentindo operosa, quando na verdade é uma pessoa que não é livre para ser fiel ao cristianismo que professa. Não é assim que um cristão reage a essa dor que você sentiu um dia. Só que se a gente não tem claro essas coisas, a gente às vezes sai como uma barata tonta, repaginando e refazendo uma história inteira, uma vida inteira. Jogando fora às vezes coisas que a gente até gosta e que Deus nos confiou, simplesmente para não fazer o que tem que ser feito. Então, São José é exemplo de fidelidade, enquanto pessoa de Deus, e todos nós somos pelo sacramento do batismo, enquanto o seu estado de vida e tudo aquilo que o seu estado de vida exigiu dele. São José, ao ouvir a palavra do anjo, José, não tenhas medo de receber Maria e o menino que vem com ela. São José escolheu não ter medo e receber Maria e o menino que vinha com ela. São José não foi obrigado a isso. E o fato dele ter sonhado muito vivamente, um sonho muito vivo, com o anjo, eu acredito que todos nós já tivemos alguns sonhos muito vivos. Uma ou outra vez na vida você teve algum sonho assim que parecia que era uma vivência. Então o fato de São José ter tido um sonho muito vivo, de ter entendido que aquele sonho era a resposta para aquilo que ele vinha rezando, não tirou dele a necessidade de, ao acordar, escolher o que o anjo no sonho dizia. Então ele escolheu ser pai de Jesus. Ele escolheu ser esposo de Maria. E aí veio tudo que veio. Tem que fugir para o Egito, né? A noite do Natal vai ser uma confusão danada, longe de casa, sem dinheiro, sem ter onde acomodar a esposa. Tem que descer para o Egito, ficar de 3 a 5 anos num país estrangeiro, vivendo da providência, vivendo perto de pessoas muito más. Tem que voltar para a Terra Santa. Tem que agora sustentar a família com a carpintaria, tem que conviver com o... Quando será que esse menino vira, né, na prática, no ministério, na atuação, quando será que Jesus vai escolher ser um pregador,
ser um profeta, ser o Messias. Eu vou estar vivo para isso. Aí São José sente a morte chegando. Enfim, muitas coisas na vida de São José decorreram daquilo que ele escolheu. E ele é exemplo de fidelidade. A fidelidade, meus irmãos, também muitas vezes nos põe num caminho profundo de doação. E esse é o sentido da primeira leitura de hoje, uma vez que o tema do Evangelho é a continuação de ontem, a necessidade e o poder da oração. Hoje, a primeira leitura nos fala da rainha Esther, que é uma prefiguração da Virgem Maria e que é um grande ensinamento a respeito da oração de intercessão uns pelos outros, né? Nós como parte de um povo. Nós vemos aqui então a rainha Esther, que está rezando a Deus e pedindo a Deus. Diz ali a palavra que ela temia o perigo da morte que se aproximava e buscava refúgio no Senhor. Por que é que se aproximava o perigo da morte? Porque ela ia interceder em favor do povo hebreu, do povo judeu, do qual ela era filha e descendente, né? Ela era esposa do rei, vivia como se não fosse hebreia, como se não fosse judia, porque tinha alcançado as graças do rei, mas todo o seu povo iria morrer por um decreto real. E por que ela teme o poder da morte? O que ela vai fazer de terrível? Ela vai tentar intervir nisso, para que pessoas não morram. Quem é que vai matá-la? O esposo. Como é que ela chama o próprio marido? Ela vai dizer ali, Senhor, põe graça na minha boca, né, que o meu discurso seja atraente quando eu estiver diante do leão. É assim que ela fala do marido dela para Deus. O homem era pouca coisa? Pois a senhora reclama do seu marido, né? A mulher está rezando diante de Deus e pedindo, Senhor, me livra da morte quando eu estiver diante do leão. É assim que ela analisa e julga o esposo dela. O homem era terrível. Mas ela vai fazendo um grande louvor a Deus. E aqui, meus irmãos, vamos entender uma coisa. O que é o louvor? Por que o louvor tem poder? Não é porque o louvor faz bem. Primeiro, porque o louvor engrandece a Deus. Segundo, porque o louvor diminui o tamanho do nosso problema. É por isso que o diabo adora a murmuração, a lamentação e o pessimismo. Tem gente que por temperamento, por criação ou por falta de virtude, ou tudo isso somado, tem uma tendência ao lamento, né? Então, por exemplo, você pede algo para a pessoa, ou ela entende que deveria fazer, ou que seria bom que fosse assado, a primeira reação dela é soltar o ombro, já viu? Ela solta o ombro e faz assim, ai, nossa, mas daí eu vou ter que chamar 10 pessoas para me ajudar, né? Porque assim, sim, você vai ter que chamar 10 pessoas para te ajudar. Ai, nossa, porque daí é complicado, sabe? Que, o demônio adora esse tipo de narrativa, esse tipo de legenda. Porque esse tipo de solta o braço e expressa uma tristeza cansada, essa lamúria diminui o poder de Deus. Essa lamúria diminui a beleza das coisas. E essa lamúria aumenta o problema. O demônio adora isso. O louvor, e aqui nós ouvimos a oração de louvor da rainha Esther. Ela vai dizendo, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, tu és bendito, vem em meu socorro, porque estou só, mas fora de ti não há defensor. Senhor, eu ouvi do livro dos meus antepassados, do Pentateuco, da Escritura. Eu ouvi que o Senhor liberta até o fim os que te são caros. E aí a leitura litúrgica pula muitos versículos para a leitura não ficar muito longa. Mas na sua Bíblia, na Bíblia que você não lê, no livro de Esther, ela vai gastar umas 2 páginas dizendo assim, eu ouvi que o Senhor faz assim, eu ouvi que o Senhor fez assado, eu ouvi que o Senhor... Ela vai elogiando Deus, é oração de louvor. Louvor é oração de elogio. E o que é que acontece quando Esther louva? Quando nós louvamos? Deus fica grande, porque Ele é grande. As coisas que estão grandes diminuem de tamanho, porque geralmente elas não são grandes assim. Elas ficam do tamanho certo. O louvor põe tudo na medida certa. E o louvor nos anima. Porque muito mais do que ser casada com uma onça brava, como é o maluco do marido dela, Deus é muito maior que o marido dela. Por isso, meus irmãos, louvar é tão difícil. Quando a gente se reúne, por exemplo, em momentos de oração, de prece, quando é para pedir, o teto da igreja parece que vai explodir, né? Qualquer música que seja para pedir, qualquer fundinho musical que me permita falar assim, vai erguendo os seus braços e vai pedindo agora misericórdia. Não é?
Tem hora que eu fico com medo. Falo, será que o povo vai derrubar o teto que custou? Não interessa quanto custou, você não precisa saber. Muito caro. Mas fala assim, vamos erguer os nossos braços, vamos louvar a Deus. Aí é 2, 3 gatos pingados que abrem a boca, tem que levar um puxão de orelha no microfone, não sai nada. Não sai nada. E é por isso que tantos de nós somos fracos. É por isso que tantos de nós não avançamos na vida. É por isso que tantos de nós, quando muito, sobrevivemos. Porque nos falta, queridos, o louvor. Esther louvou antes de pedir e no meio dos pedidos voltava a louvar, porque o louvor redimensiona a vida, redimensiona as coisas, né? E aí então ela vai orar e pedindo, Senhor, transforma nosso luto em alegria, nossas dores em bem-estar. E ao longo dos dias aqui, nós vamos ouvindo a palavra de Deus, né? E nós vamos vendo o quanto Esther vai alcançar desse marido tão difícil a graça da libertação do seu povo. Por isso que veio aqui o refrão do Salmo, naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Como é que eu rezo hoje? Lembrando de tudo que Deus já foi comigo. Olha a sabedoria do salmista, do rei Davi. Naquele dia em que eu gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Por isso eu vim gritar de novo. Onde é que está a força do grito de hoje? Está na memória. Jesus ensinou isso. Fazer isto em memória de mim. Fazer memória. Alguns de nós sofremos como se nunca tivéssemos sofrido antes. Alguns de nós nos desesperamos como se nunca tivéssemos enfrentado um gigante antes. Naquele dia em que gritei, o Senhor me escutou. Nós vamos fazer memória da fé. Sem memória, a fé é essa coisa aguada que você anda vivendo aí. Sem memória, a fé é essa coisa pesarosa, reclamosa, se é que existe essa palavra, reclamosa, que muitos de nós vivemos. Uma vida toda dentro da igreja. Missa todo domingo, e quando não, de dia de semana também. Mas é uma coisa... Memória. Senhor, naquele dia em que eu gritei, o Senhor me escutou. Por isso hoje vou gritar de novo. Porque sei a quem grito. E não é sábio, nem é inspirado pelo Espírito Santo. Essa nossa postura de amnésia espiritual. Como se nunca tivéssemos enfrentado o gigante antes. Como se nunca tivéssemos andado sobre as águas antes. E mesmo que o que se apresenta diante de nós hoje talvez seja algo muito inédito, ou maior do que já foi antes, significa então que o que já foi antes me preparou para o agora. Deus é bom na sua providência. Então tudo que está diante de mim, ou eu já passei por isso antes, ou tudo que veio antes me preparou para isso agora. Mas isso vem da fé, vem do louvor e vem da memória. Bate na sua cabeça que está dorminhoca e fala assim, Senhor, desperta a minha memória, eu preciso ter memória. Eu preciso ter memória. E aí vem o evangelho de hoje, que é o complemento do evangelho de ontem, quando Jesus nos ensina, né, a oração do Pai Nosso. E ontem, ao ensinar a oração do Pai Nosso, nosso Senhor terminou enfatizando a necessidade do perdão. Lembra? Quando vocês forem rezar, não pode rezar como pagão, é assim que se reza, né? Desculpe, no evangelho da terça-feira, quando ele ensina o Pai Nosso. O evangelho de hoje é uma sequência do da terça-feira, não do de ontem. Após ensinar o Pai Nosso, Jesus termina, não nos deixeis cair em tentação, né, mas livra-nos do maligno, do mal. Aí ele faz uma ênfase. Em tudo que ele falou do Pai Nosso, ele retoma um assunto só. A questão do perdão. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está no céu também vos perdoará. Se não perdoardes, não sereis perdoados. Portanto, do Pai Nosso, qual é a parte mais importante? O perdão. Do Pai Nosso, qual é a graça mais importante que a gente pede? A graça de perdoar. Essa é a graça. Muito bem. A sequência, então, hoje, Jesus começa dizendo assim, logo após dizer tudo aquilo. Pedi vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta, porque quem pede recebe, quem procura encontra, quem bate será aberta a porta. Nós podemos aplicar esse versículo a qualquer assunto da nossa vida? Sim ou não? Sim ou não? Óbvio que sim. Eu vou perguntar, você vai acordar e responder. Sim ou não? Ótimo, ficou melhor agora. Sim ou não? Para qualquer assunto. Mas sobretudo para qual?
Sempre que a gente lê o Evangelho, a gente pode pegar o Evangelho e aplicar em muitas coisas da vida. Às vezes você abre a Bíblia, você está rezando, você pede uma palavra, aí você abre a Bíblia e pum! Vem um versículo ali, para aquele assunto. Talvez hoje alguém está se perguntando se continua vivendo ou se dá cabo da própria vida. Talvez hoje alguém está se perguntando se vai lá tentar pedir aquele dinheiro emprestado mais uma vez ou não. Vou receber essa dívida ou não. Eu começo de novo ou não. Aí a pessoa abriu a Bíblia e caiu aqui. Pedi-vos será dado. Ela pode aplicar isso àquela urgência, àquela necessidade? Claro que sim. Mas sempre que a gente lê a palavra, ela tem esse sentido, às vezes, que vem nos socorrer, no agora, e cada um sabe a vida que vive. Mas todo o texto bíblico está dentro de um quadro maior. Então, eu posso pegar, pedi-vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta, para qualquer coisa na vida, sim ou não? Sim. Mas, sobretudo, esse texto está falando do quê? Porque senão eu pego esse versículo e uso para tudo, menos para aquilo que, de fato, ele foi feito. E esse versículo está falando do perdão. O maior milagre da vida é perdoar, não é outra coisa. Não é outra coisa. Gente, é mais fácil às vezes alcançar a graça de uma cura de uma doença maligna, terminal, do que a graça de perdoar. Aliás, e tem gente que chega nesse ponto da vida, ela de algum modo entende ou sente que o preço daquela cura que ela tanto pede, daquela transformação que ela tanto pede, é perdoar alguém, a pessoa não consegue. Quem já precisou acompanhar, às vezes, um doente terminal. Quem já precisou acompanhar pessoas em sofrimentos de alma muito grande. A pessoa, ela chama o padre, ela chama a freira, ela vai no santuário, ela tem uma fé dentro dela, ela crê que aquilo ali tem jeito. O médico diz que não, mas o meu Deus dá jeito, aleluia. Se ela discerne, ou se rezando alguém revela, uma situação da vida dela que precisa ser perdoada, ali, naquele momento, ela entende. Mais fácil do que sair dessa doença, mais difícil do que sair dessa doença, é eu conseguir dizer, eu perdoo. Eu esqueço isso. O perdão é o maior milagre da vida, não é outro. E ele desencadeia vários outros. Porque Jesus colocou aqui, né? Se você perdoar, se você não perdoar. E aí, na sequência, então, que ele diz, pede, procura, bate. Sabe que nós não temos que pedir hoje a Deus insistentemente? Pedir a graça de perdoar, procurar a graça de perdoar e bater na porta do perdão, que às vezes não se abre na nossa vida, talvez seja a maior graça que a gente tenha que viver. E aí Jesus nos fala do poder da oração, pedir, procurar, bater. E ele nos faz uma afirmação, quem pede recebe. E aqui nós vamos, na maturidade da nossa vida, ver que muita coisa a gente pediu e não recebeu. Mas muita coisa a gente só recebeu porque pediu. Agora, qual é a coisa que se pedir recebe? O perdão. Quem procura encontra. E a gente olha para a maturidade da nossa vida e vê que muita coisa eu procurei e não encontrei. Mas também vejo que só encontrei o que procurei. Mas que se tem uma coisa que se procurar encontra é a graça de perdoar. Quem bate, a porta será aberta. E nós fomos vividos para saber que a gente já machucou a mão em porta que até hoje não abriu. Mas que as que abriram foi porque a gente bateu. Mas qual é a porta que se bater abre? O perdão. Deus não se nega a alguém que quer amar o outro. Deus não se nega a alguém que quer dilatar o coração para que o outro caiba. Deus não se nega. E aí, nós estamos aqui em São Mateus. Essa mesma página do Evangelho em São Lucas faz um acréscimo que eu não sei porque que São Mateus não fez. Se vós que sois são maus, né? Dá coisa boa para o filho, quando o filho pede um pão, não dá pedra. Quando pede um ovo, você não dá escorpião. Quanto mais o Pai do céu não dará as coisas boas àqueles que lhe pedirem, e não dará o Espírito Santo. Portanto, se tem uma coisa que se pedir, recebe, se procurar, vai encontrar, se bater, vai se abrir, é o Espírito Santo de Deus. E às vezes, irmãos e irmãs, nas urgências e nas lutas da nossa vida, a gente pede tanta coisa, e é direito nosso pedir, e não pede o perdão nem o Espírito Santo, né? É por isso que a gente precisa rezar com a palavra. Ontem à noite eu ouvi uma mensagem, recebi no direct do meu Instagram.
Eu quase nunca olho aquilo, mas olhei e aí eu respondi. Uma senhora escreveu assim: padre, me desculpe, mas até hoje eu não entendi esse negócio que o senhor faz aí no momento de rezar. Eu acompanho tudo. Apresente agora o que você sonha, o que você teme, o que te dói. Ela colocou, até aí tudo bem. Mas o que é essa tal de qual resposta eu devo dar a Jesus? E aí fiquei pensando comigo, né? O quanto quem prega a palavra de Deus não pode dar nada por pressuposto. Nem mesmo que a pessoa entenda o que seja a palavra pressuposto também, mas aí também, se eu for explicar tudo, nós não vamos almoçar hoje, né, gente? Mas vamos lá. Veja, esse evangelho aqui nos ajuda demais nisso. Pedi-vos será dado, procurai, acharei, tarararará. Mas sem a pregação da palavra de Deus, o que inclusive eu faríamos desse evangelho hoje? Opa! Está aqui, Senhor, ó, o meu sonho. Meu sonho é ter um filho médico. Está aqui, Senhor, o medo que eu tenho. Ai, minha Nossa Senhora, não deixe esse avião cair. Jesus amado, ajuda ele chegar lá. Senhor, está... Ai, vou até botar a mão de dói. Porque Jesus falou que se pedir, vem, né? Senhor, ai, que eu estou entrevado. Isso é muito automático e imediato em nós, né? Mas esse evangelho nos ajuda a entender, a partir da pregação, a partir da reflexão, que eu tenho que, em oração, pedir o quê? O perdão e o Espírito Santo. Essa é a resposta. Então, padre, o que significa isso? Qual resposta eu devo dar a Jesus? Significa, no dia de hoje, com a palavra de hoje, pedir a Jesus, junto com o que sonho, com o que temo, com o que me dói, pedir a graça do perdão, e aí eu que sei para quem é que eu tenho que dar isso, e a graça do Espírito Santo. Qual resposta dar ao Jesus? Senão a gente pega a nossa vida de oração e faz o que com ela? Reza diante do próprio espelho, reza diante da própria cabeça, reza a nossa própria maluquice, reza o nosso próprio apego. E veja, queridos, dar uma resposta a Jesus. O evangelho de hoje, ele é poderoso para qualquer assunto da vida, mas ele precisa ser poderoso para o assunto do perdão e para o assunto do ser cheio do Espírito Santo. Então é isso que significa, afinal de contas, qual resposta eu devo dar a Jesus. Veja, a cada dia uma resposta, né? E na soma das respostas de cada dia, às vezes eu vou encontrando uma resposta mais profunda da minha existência. Seja a vocação, seja uma etapa daquilo que a gente está vivendo. Mas veja, queridos, pedir o perdão, pedir ao Espírito Santo, porque Deus é bom e Deus é Pai. E aí Jesus coloca essa regra: tudo quanto quereis que os outros os façam, fazei também a eles. Nisso consiste, se resume, lei e profetas. Agora, por último, queridos, o que é rezar? Por último, o que é rezar? E eu de verdade aconselho vivamente quem está em casa e vocês que estão aqui, ao longo do dia de hoje, pegar a homilia, essa homilia da missa, achar o ponto onde ela começa e mandar para todo mundo que você conhece. Porque isso aqui que está sendo dito hoje vale ouro para quem não vem na igreja e para quem vem. O que essa palavra já nos iluminou aqui, a partir da Esther, da intercessão e tudo mais. E para terminar, o que é a oração? Orar é se elevar a Deus, é falar com Deus, sabendo que Ele tudo pode e que Ele é Pai. Ele não é um homem mau, Ele não é um explorador, Ele não é o marido da rainha Esther, né? Deus é Pai, Deus é bom. E veja, queridos, oração é algo que nos predispõe e nos redimensiona. Esther rezou, orou, pedindo a Deus proteção, sabedoria e força para conversar com o marido dela, sim ou não? Sim. Aí o que ela fez? Ora só, ela conversou com o marido dela. Tem uma parte da oração que é o fazer. Ela rezou para Deus acalmar o marido dela, para ela ter sabedoria para falar com o marido dela, e que quando ela falasse com o marido dela, Deus inclinasse o coração do marido dela. Rezou, Esther? Rezou. Rezou bastante, ela tinha tanto medo do marido, a causa era tão urgente que ela orou por 3 dias, sem nem comer nem beber. É o jejum de Esther. O que Esther faz agora? Vai lá e fala com o marido. Você não rezou? Vai lá e fala com o marido.
Existe uma parte da oração que é a ação. Então a gente reza, reza, reza para quê? A gente reza, reza, reza para fazer algo. A gente reza, pede, pede, pede para São José. E agora faz o quê? Agora imprime o currículo, pede emprego de novo. Agora vai no Detran de novo, faz inscrição de novo, faz reteste de novo. A gente reza, reza, reza e faz o quê? Faz um exame de sangue de novo. A gente volta na consulta de novo. A gente reza e faz. Então, a oração nos leva para uma ação. Isso que é rezar. Rezar é entregar para Deus. Rezar é pedir a companhia de Deus. Mas rezar nos leva a fazer. E não só a esperar. A gente faz algo a partir daquilo que rezou. Por esses dias eu tenho escutado assim, pessoas muito gentis, né? Falam assim, nossa, padre, o senhor é um artista, né? Porque o povo vê esses vídeos que a gente faz para vender rifa. Fala, nossa, o senhor é um artista. Eu digo, não, eu não sou um artista. Eu sou um endividado. Gente, um homem endividado, ele se recria, ele se refaz. Um homem endividado, não é, meu filho, ele é capaz de qualquer coisa. Então eu não sou um artista. Eu sou endividado. O que foi, amigo? Você está querendo me mostrar? No meio da homilia. Ah, ué, vocês estão rápido, hein? Nem eu tinha pensado tudo isso. Mas aí, vai até completar o sentido da coisa. A gente reza e faz. Então eu vou lá, diante de São José, na capela, quando eu passo aqui, né, diante do maior São José do Brasil. Falo, São José, nós precisamos vender rifa, nós precisamos fazer as coisas. Aí eu rezo, eu peço. Aí eu oro até em língua, gente. Eu canto a minha própria música. Valei-me. Canto. Aí o que eu faço depois? Vou lá e gravo um vídeo. Vou lá e chamo um mais doido que eu para subir num carro, para vestir de palmeirense. Você precisa fazer alguma coisa com aquilo que você rezou. Então a gente reza para fazer algo, né? Oração. Jesus diz que os tímidos não entram no reino dos céus. Que palavra dura. Que palavra dura. Os tímidos não herdam o reino. A timidez nos rouba tantas coisas na vida. Então rezou, rezou, rezou. Agora tem um assunto que sou eu que vou lidar, não é nem Deus que vai me ajudar. A minha timidez de. O meu medo de. Timidez para nós tem muito a ver com medo de ser visto, né? Medo de aparecer, desejo de ficar no cantinho. Mas não é só isso a timidez. A timidez é de fato esse medo das coisas. Não é só o medo de ser olhado, é o medo da coisa em si mesmo, né? Não é só o medo de ser percebido. Então, queridos, a oração nos leva a fazer algo na nossa vida. Algo com a nossa vida. Algo com as coisas. Esther rezou, rezou, e depois que rezou, fez a partir do que rezou. E fez porque rezou. Então, se ela pediu para o marido não ficar bravo e ter paciência, agora ela precisa fazer algo em relação a isso. E assim é a nossa vida também. E assim foi a vida de São José. São José foi um homem orante. Veja, não é porque São José tinha dentro de casa o menino Jesus que ele nunca mais precisou rezar para o cliente pagar, que ele nunca mais precisou rezar, sabe, para a pata do camelo não quebrar na viagem, que ele ia levar madeira não sei aonde. São José era um homem que precisava rezar como nós precisamos rezar.